Leitura do capítulo 66 do livro Vinha de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Procura vir antes do inverno. Apóstolo Paulo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta, e tudo, em torno do viajante da vida, tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é distinção nas criaturas que a seguem, mas a convenção que nos é imposta, na escassez ou na dificuldade, converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus, antes dele. Mestre amado Jesus, aqui nos reunimos para os nossos estudos da doutrina espírita, rogando-te a presença entre nós. Abençoa-nos, Mestre, para que este nosso esforço possa render bons frutos. De modo a conseguirmos os recursos de que necessitamos para melhor servirmos na tua seara do bem. Que os bons espíritos, teus mensageiros, possam nos favorecer nesta noite com os bons pensamentos, os bons sentimentos, as boas intuições. Mas também rogamos em favor de nossos irmãos de humanidade. E para eles pedimos, Senhor, que dispenses um pouco de tua paz. A fim de poderem recobrar o bom ânimo, a coragem,
a lucidez, e conseguirem avançar no enfrentamento dos desafios evolutivos. Mestre Jesus, neste trabalho dedicado aos estudos em torno da doutrina espírita e, sobretudo, do tema do suicídio, pedimos que abençoes todos aqueles que caíram no grande erro do autoaniquilamento físico. E a todos aqueles que têm as ideias vinculadas às intenções suicidas. A Ti, Senhor, endereçamos a nossa gratidão e o nosso carinho em louvor nesta hora e em todas as horas. Que assim seja. Bom, nós estamos estudando o capítulo sobre o departamento manicômio e hoje nós vamos verificar neste capítulo, a partir do parágrafo: disse e, adiantando-se, encaminhou-se para um varandim que deitava vistas para extenso pátio. E nós vamos então analisar a descrição, uma breve descrição que o autor faz sobre as características de beleza neste ambiente do pátio do manicômio e sobre a razão de aqueles ambientes ali daquele departamento terem estas características de beleza. Também verificaremos quais as principais diferenças assinaladas pelo irmão João entre as condições de recuperação e também as responsabilidades após o suicídio dos pacientes que eram internados no departamento hospitalar e de isolamento e as condições dos pacientes do manicômio. Também verificaremos o que o irmão José comentou sobre as tristes realidades no além-túmulo daqueles que foram na terra homenageados e aplaudidos. Também ainda estudaremos as colocações do benfeitor sobre quem eram os espíritos que eram ali internados no manicômio. Também vamos verificar o que ele disse sobre a desculpa, a escusa que muitos daqueles internos normalmente apresentavam, no sentido de que haviam buscado ou tido determinados comportamentos na Terra na tentativa de alívio dos seus sofrimentos, mais especificamente aqueles que buscavam certos tóxicos, entorpecentes, como o álcool e outras drogas. Eles mencionavam que, e mesmo na Terra, as pessoas às vezes usam esse tipo de desculpa, que buscam estes recursos para um relaxamento, para esquecerem certos problemas. A gente vai ver o que o benfeitor João esclarece sobre esse tipo de desculpa, de argumento. Também nós vamos verificar porque os casos de suicidas que mataram-se pelo uso de tóxicos por longo período, eram mais graves do que os casos daqueles que se mataram no momento de impulso, de desespero, etc. Também verificaremos ainda quais comentários o irmão João fez com relação àqueles que suicidaram-se pelo uso de cocaína, ópio e outros entorpecentes. E, por fim, nesta parte, também vamos verificar quais foram as observações feitas por Camilo, o autor,
sobre as condições e impressões causadas pelos que morreram em decorrência dos vícios naqueles tóxicos já mencionados e também pelos que suicidaram-se atirando-se em frente a um trem. Bom, logo de início, a partir desse parágrafo que mencionamos, é mencionado que havia naquele pátio que eles penetraram logo de início ao entrarem no departamento, eles foram convidados inicialmente à visitação daquele pátio. E menciona Camilo que havia arbustos graciosos, então aqui ele coloca esse adjetivo a respeito da beleza, da graça daqueles arbustos e também a questão de ser uma paisagem muito agradável para aqueles que estavam ali internos. Também menciona que havia bancos onde se sentavam os internos, os pacientes, bancos que eram muito bem também, eram artísticos, menciona ele, portanto, eram trabalhados para que tivessem beleza, inspirassem beleza àqueles internos, que contrastava, portanto, essas características de beleza, de harmonia, com as condições daqueles internos. Então, mais uma vez, o autor reforça, volta a este componente, a esta menção de que todos os lugares dentro daquela colônia, eles tinham sido criados com muito esmero para que aquelas pessoas que ali estavam internadas em razão do suicídio, ou seja, em sofrimentos grandiosos, tivessem estímulos externos também para que pudessem, de alguma forma, iniciar o trabalho de seu próprio reequilíbrio. Em razão de estarem profundamente desequilibrados por dentro, era importante que eles tivessem estímulos externos que recordassem ou que inspirassem a harmonia da criação de Deus. Nós já mencionamos aqui a questão dos valores que existiam na Grécia Antiga, na Roma Antiga, o belo e o bom. Já foi mencionado aqui pelos benfeitores espirituais neste livro, o belo e o bom. Então são valores presentes na criação de Deus. Se internamente os indivíduos não encontram ainda por este desequilíbrio profundo esses valores, esses recursos do belo e do bom, se não conseguem enxergar isso intimamente, essa visão interna, este olhar para dentro, normalmente é muito mais difícil. Há de se realizar um grande esforço inicialmente para as almas ainda início de evolução. A visão dos componentes externos podem funcionar como estímulos de recordação, de inspiração desses valores do belo e do bem. E é natural que todos nós sintamos um bem-estar, ou sintamos um bem-estar quando nós estamos num ambiente agradável, belo, harmônico. Então, diante de uma bela paisagem, diante de uma arte muito bonita, nós nos sentimos inspirados por aquela beleza, pela harmonia, seja de uma dança, seja de uma composição musical, seja de um texto, um poema, seja de uma pintura, uma escultura, uma cena da natureza, um pôr do sol. Quanto aquilo nos inspira, nos faz bem de apenas olhar aquela cena ou aquela arte, presenciar aquela manifestação artística ou a manifestação natural,
tudo isso nos inspira o bem, o belo, a harmonia, o equilíbrio, e isso nos faz bem. Nos gera um bem-estar, nos gera uma certa alegria. Então era importante que aqueles indivíduos tivessem muitos estímulos positivos, muitos estímulos de beleza, de harmonia, de equilíbrio, para que aos poucos pudessem se recuperar até o momento em que conseguissem também encontrar esta harmonia, esta beleza interna. Lógico que isto é um longo caminho de recuperação. Mas notemos que quando o autor Camilo nos dá estas descrições, ele nos indica que aqueles recursos foram ali inseridos não ao acaso, mas com o objetivo terapêutico. Há um objetivo terapêutico de estímulo para que o indivíduo comece a se acostumar com as coisas belas, harmônicas, equilibradas. Isso vai induzi-lo de pouco a pouco também a buscar em si o belo, o equilíbrio, o harmônico. Então isso é bastante interessante, né? Toda vez que há algo desequilibrado fora, que não tem este padrão de beleza, nós estamos falando das questões de beleza superficiais, defendidas no mente ou divulgadas pelas pessoas. Estamos falando de um padrão de equilíbrio, de harmonia. Então, toda vez que constatamos que no ambiente não há um cuidado externo pelo harmônico, pela beleza do ambiente em que se vive, pelo equilíbrio do ambiente em que se vive, isso significa que internamente a pessoa também está mergulhada num desequilíbrio, numa desarmonia. Então é bastante interessante que estejamos atentos ao nosso ambiente externo, onde nós participamos das experiências, onde vivemos, para ver se aquilo lá não estará refletindo desarmonias, desequilíbrios íntimos. E outra coisa que é importante também nós destacarmos é que, para também o nosso reequilíbrio na Terra, é importante que busquemos fontes inspiradoras do belo e do bem. Que tenhamos referências de equilíbrio, desta beleza que reflete um estado de harmonia. Então, quando nós procuramos uma música para ouvir, um filme para assistir, uma peça de teatro, uma atividade qualquer de lazer, identifiquemos se estamos buscando estímulos, coisas que nos vão estimular os sentidos, a inteligência, mas que nos estimulem de maneira positiva. Porque isso nos trará recursos saudáveis para que nós nos reequilibremos. Agora, se buscarmos estímulos externos de desequilíbrio, de desarmonia, isso gerará também um prejuízo no nosso mundo interior. Então não nos esqueçamos que todos estes recursos que buscarmos na Terra, dentro do nosso próprio lazer, isso fará com que nós estejamos, por nossa própria escolha, beneficiando-nos por dentro ou prejudicando-nos intimamente, aumentando ainda mais o nosso desequilíbrio. É uma escolha. Então, aprendamos a fazer boas escolhas. E não nos iludamos imaginando que eu faço isso e aquilo, mas isso não interfere na minha vida. Interfere.
Uma simples música que eu ouço não vai interferir na minha vida, interfere. Porque é uma opção. E se é uma opção de desequilíbrio, significa que eu estou identificado com algo de desequilíbrio. E se eu assimilo ainda mais fontes de desequilíbrio, aquilo vai se somar ao desequilíbrio que eu já tenho e vai piorar a minha situação. Então, estejamos atentos a todos esses detalhes. Então, aqui nós vamos acompanhar as primeiras impressões que aquele grupo do qual fazia parte o autor Camilo Castelo Branco, as primeiras impressões que eles tiveram, né, de contato com aqueles internos do manicômio. Eles passam pelo pátio, mas eles ficam numa varanda, porque o próprio irmão João diz que não seria adequado, não seria saudável para eles uma aproximação maior daqueles doentes do manicômio. Eles poderiam se perturbar muitíssimo. E eles colocam aqui, ou ainda melhor, o irmão João coloca logo no início nessa descrição, a diferença das condições dos suicidas que foram internados na recepção, na colônia, foram internados no departamento hospitalar, até mesmo no isolamento, daqueles que estavam internados no manicômio. A principal diferença que ele coloca aqui é que o estado daqueles internos que são levados para o manicômio é tão perturbador, é de tal desequilíbrio, que eles já não conseguem mais raciocinar, logicar, perderam o discernimento, estão empetados, estão atordoados, não se dão muita conta do que se passa em derredor, e enquanto os demais, por mais que também passem por sofrimentos, conseguem raciocinar, logicar, discernir, tanto que puderam assimilar, no caso da equipe ali de pacientes da qual fazia parte Camilo, puderam assimilar conhecimentos, foram melhor educados pelos benfeitores, orientados, esclarecidos, passaram por aquela terapia de regressão de memória, melhor absorveram as energias magnéticas dos tratamentos magnéticos, lembrando que até mesmo quando nós estudamos a respeito dos passes espíritas, que são aplicados nas casas espíritas, nós verificamos que os que se submetem, recebem os passes, os encarnados que recebem os passes na casa espírita, são melhor beneficiados aqueles que estão com melhor concentração, com a mente fixada naquela terapêutica, desejosos de receberem o auxílio, porque isso faz com que o campo psíquico deles atraia e absorva, como se fosse um imã, melhor aos fluidos superiores. Ao passo que aqueles que estão distraídos, aqueles que estão, ou mesmo pessoas que estão com determinadas condições psiquiátricas, dopadas, por exemplo, porque a atividade mental está perturbada, a assimilação de energias também é bem menor. Isso também se passa no mundo espiritual, conforme aqui nós verificamos. Ou seja, o fato de aqueles suicidas, entre eles o Camilo Castelo Branco, conseguirem, mesmo com grandes sofrimentos, raciocinar, logicar, refletir sobre os próprios problemas, ter noção do que está se passando consigo mesmos, essa condição permitia-lhes melhor assimilar as orientações, as recomendações, os ensinamentos dos benfeitores e também as energias magnéticas que lhes eram doadas nos tratamentos diversos aos quais eles eram submetidos. Ao contrário, no lado oposto estavam aqueles outros pacientes que eram recolhidos porque eram mais graves e a sua presença era deletéria, era prejudicial, seria prejudicial aos demais pacientes. Aqueles assimilavam
bem menos as energias magnéticas, ou seja, o tratamento magnético, os tratamentos magnéticos oferecidos na colônia eram quase inócuos. E além disso, porque não raciocinavam, não logicavam, não tinham muita noção do que se passava em torno, eles também não tinham condições muitas de absorver as orientações, os esclarecimentos dos benfeitores. Então é uma situação muito mais dramática. Aqui ele menciona que aqueles pacientes que eram recambiados para o manicômio, levados para o manicômio, eles conseguiam temporariamente se liberar daqueles desequilíbrios mais dolorosos que sofriam no Vale dos Suicidas, por causa do auxílio mais direto dos benfeitores. Mas logo em seguida caíam no estado de apatia. Diz assim: estes pobres irmãozinhos apenas lograram desvencilhar-se das exasperações, dos tormentos de que se perseguiam, ou seja, que infligiam a si mesmos, né, como autopunição, por causa da consciência de culpa, do suicídio, para caírem em apatia, o que indicará serem bem diferentes o vosso nível moral e o grau de responsabilidade no suicídio. E a gente vai ver os esclarecimentos subsequentes que a razão deste prejuízo maior para aqueles indivíduos era que pessoas como Camilo, a Mário Sobral e outros que eram da sua turma e que tinham cometido suicídio, o suicídio decorreu de um momento de um grande impulso, um desespero, uma grande revolta, e naquele momento de impulsividade o indivíduo se descontrolou e cometeu suicídio. Então, foi um momento de fraqueza e de grande descontrole. Já para estes que estavam no manicômio, a situação do suicídio era diversa. Foi um suicídio elaborado lentamente, paulatinamente, diariamente, e com discernimento, a possibilidade de discernimento. O indivíduo tinha noção, podia raciocinar que ele estava com aqueles comportamentos X ou Y destruindo a própria existência física. Mesmo assim, persistiu no comportamento, continuou dando vazão ao comportamento inadequado que estava a destruir a própria existência física, o corpo físico. Sabendo o que estava realizando, ou seja, não se importando com o fato de que os seus comportamentos estavam a destruir a própria existência física, ele continuou até o momento em que definitivamente a existência física foi destruída. O indivíduo desencarnou, isso foi considerado pela lei de Deus um suicídio indireto. Mas um suicídio indireto com um raciocínio. A possibilidade do indivíduo considerar o que estava a fazer. Houve tempo suficiente para a reflexão, houve avisos, orientações, por exemplo, o médico a dizer: pare imediatamente de ter esse comportamento, senão você vai destruir a sua vida. O indivíduo dá de ombros. Ou seja, ele destruiu, ele buscou, ainda que indiretamente, o suicídio. Ele sabia que ele estava a caminho do precipício. Alguém lhe diz: se você andar mais 10 passos, você vai cair no precipício e vai morrer. E a pessoa: problema é meu. E continua a caminhar e depois cai no precipício. Então, para estes, as consequências são mais graves, porque teve tempo suficiente para parar, reflexionar, mudar o comportamento. Então era mais grave o suicídio, é mais grave o suicídio para estes, do que as consequências e as responsabilidades do que aquele que está indo muito bem, buscando talvez até ter uma vida de equilíbrio, daí por alguma razão a pessoa se desequilibra e comete um suicídio.
Daremos um exemplo, que provavelmente no meio espírita é conhecido, porque divulgado em palestras de Valdo Pereira Franco, tinha uma irmã chamada Nair, e que cometeu um suicídio com o uso de veneno para rato, envenenou-se. Ela tinha uma vida digna, era uma pessoa de valores morais, de princípios cristãos, consciencioso, era uma pessoa que ajudava as pessoas, outras pessoas. E um dia uma amiga dela, que se considerava a melhor amiga dela, foi lhe dar a notícia que o seu marido, o marido de Nair, tinha uma amante. E ela então, naquele desespero, naquela revolta, naquela dor, foi até o local onde a mulher trabalhava, discutiu com ela e acabou esbofeteando, batendo na mulher. Voltou para casa e ficou tão envergonhada, ela que tinha valores, princípios morais, etc., de ter se permitido cair naquele desequilíbrio, ela ficou tão desesperada, envergonhada, e que ela não suportou aquilo e tomou veneno de rato e se suicidou. Então, ali, no momento de desespero, né, daquele choque, daquele trauma moral, da notícia que recebeu, assim, da traição do marido, do adultério do marido, enfim, naquele desequilíbrio ela cometeu suicídio. Então, foi uma coisa que aconteceu no momento em que ela estava com a capacidade de raciocinar prejudicada. Foi impulsivo. Portanto, tem um grau de responsabilidade desse suicídio menor do que a responsabilidade daqueles que têm condições de raciocinar, que o ato suicida não ocorre no momento de grande impulso, de grande desequilíbrio. Ele vai sendo praticado diariamente e com a capacidade plena do indivíduo de raciocinar sobre o que está fazendo. Então aí está a grande diferença mencionada aqui pelo irmão João. Nesse caso, se a gente pensar em eutanásia, que é uma morte que a pessoa pede para si mesma, é um suicídio, só não foi causado por ele, mas ele pede para que aconteça. E precisa de um processo legal, onde a pessoa vai entrar na justiça e pedir para que essa eutanásia seja feita. Cabe também nessa situação onde a pessoa teve a chance de tirar isso da cabeça, de mudar o pensamento, ou não. Se a eutanásia é solicitada pela própria pessoa, há casos em que a pessoa, digamos, está em coma, né, e a família solicita. Mas se a pessoa, ela própria, solicita a eutanásia, há de se verificar se ela está solicitando no momento em que ela teve, por exemplo, uma notícia. O indivíduo é um grande esportista e de repente ele fica paraplégico, tetraplégico. Naquele momento de desespero, etc., ele solicita a eutanásia, porque aquilo lá gera um impacto violento no emocional dele, no psicológico dele. Se foi nesse momento e ele consegue a autorização, porque em outros países, no Brasil é proibido, mas há outros países que é perfeitamente permitido, ele solicita, assina um termo e pode já ser praticada a eutanásia. Mas é logo em seguida, não tem um trâmite assim? Né? Não, na Suíça, por exemplo, há empresas de suicídio assistido. Você entra em contato, paga, você compra pelo site deles, eles te enviam um kit, dependendo da região que você estiver, no mesmo dia você recebe um kit de suicídio assistido, eles te mandam um vídeo pelo celular, como você vai realizar todo o ato. É legalizado, essas empresas existem na Suíça, por exemplo, empresas de suicídio assistido. É possível isso. Então, há países que não tem trâmite legal, não há nenhuma necessidade, a lei já permite isso. Então não há nenhuma necessidade de trâmite legal, é solicitado, agendado. De repente a pessoa está naquele trauma ainda, em alguns dias ela já consegue a eutanásia.
Então, se ele estiver ainda nesse trauma, não entraria nesta condição que o benfeitor mencionou aqui. Agora, se no Brasil nem seria possível isso, mas um país em que haja tempo suficiente para o indivíduo refletir, digamos que haja alguém lá, um amigo espírita que vá lá, não faça isso, etc. A pessoa reflete, pensa, e mesmo assim decide seguir adiante, ela provavelmente vai cair nessa situação que eles mencionaram aqui. Vai variar de cada caso, né? Qual é o impacto que aquela notícia tem para a pessoa. Até porque, às vezes, a gente diz assim, há um impacto, mas esse impacto emocional pode perdurar por vários dias, né? Um mês. Às vezes a gente verifica, por exemplo, o processo de luto. Segundo, né, alguns especialistas, mais do que 30 dias de luto pela desencarnação, pela morte de alguém, o indivíduo já deve procurar, se ele não conseguiu ainda digerir aquilo, superar, e claro que uma certa dor permanece, mas se aquilo lá ele não consegue sair daquele luto, não consegue dar continuidade à vida, depois de 30 dias ele já deve procurar um especialista, porque já virou patológico, já é uma situação patológica, significa que a pessoa não consegue sozinha sair daquela situação, daquele drama, daquela dor. Ela não está conseguindo dar continuidade à vida. Tem, portanto, o luto que é natural e é necessário que se faça, e tem um momento em que aquilo já vira um problema, algo patológico que necessita de auxílio especializado. Então, se o indivíduo ainda está dentro da perturbação psicológica, né, ela ainda provavelmente vai estar dentro da condição de menor gravidade do suicídio. Agora, se é uma pessoa que pede a eutanásia com maior tranquilidade, simplesmente porque eu não aceito viver assim, por talvez mera vaidade, alguma coisa desse tipo, lá aí sim entraria nessa condição de maior gravidade do suicídio. Tudo vai variar de como está o mundo íntimo, né? O pensamento, o que a pessoa está pensando, como ela lida com aquela situação. Então, eu creio que não teria como estabelecer, digamos, um padrão único, né? Vai ser mais grave para todos os casos de eutanásia, ou vai ser mais brando para todos os casos de eutanásia. Ele diz aqui que esses casos do manicômio, esses indivíduos estão atordoados, entorpecidos sob impressões muito chocantes e, por enquanto, invencíveis, ou seja, não tem como ser minoradas. Não podem raciocinar como seria de desejarem um espírito desencarnado. Não conseguem refletir com a plenitude do senso e apenas compreendem o que em derredor se passa como se do fundo de um sarcófago, né, de um caixão, entrevissem a realidade. E depois também menciona uma outra coisa interessante. Os empuxões, né, as sacudidas, né, dramáticos que os surpreenderam nas procelas, nos tumultos das próprias inconsequências e a truculência dos males de que desde muito se circundaram, elevaram-se à extensão tal que lhes adormentou, entorpeceu a vivacidade própria do espírito, do ser consciente que se originou de um impulso divino. Ou seja, estão de uma certa forma ebetados, entorpecidos, sem conseguir raciocinar, discernir, logicar. Então é muito mais difícil a recuperação deles. Porque orientação para eles reagirem, eles não estão conseguindo raciocinar, não entendem exatamente o que se passa em torno. Os benfeitores falariam, eles não assimilariam nada, não entenderiam nada. Então, imaginemos uma situação que alguém queira ensinar algo para alguém com Alzheimer. A pessoa presta atenção e em seguida já esqueceu tudo, por um defeito do cérebro. A máquina cerebral está com problemas. Então a pessoa
teria de aprender todos os dias a mesma coisa e todos os dias esqueceria aquilo que tinha aprendido. Seria inútil continuar ensinando, porque ela aprenderia e desaprenderia instantaneamente, ou quase instantaneamente. Imaginemos uma situação que realmente a mente está tão atordoada que não há como assimilar conteúdos, raciocinar, compreender a respeito desses conteúdos ensinados. Não há uma assimilação satisfatória do magnetismo saudável que poderia reequilibrar os centros de força do perispírito. Então, qual seria o recurso? É o que a gente vai ver. Há pouco que os benfeitores podem fazer para estes casos. Eles podem fazer alguma coisa, mas é muito pouco. Será necessário, portanto, o recurso da reencarnação em breve período. Eles não tem a razão, não tem sentido eles permanecerem longo tempo na erraticidade, no mundo espiritual, aguardando uma nova reencarnação. O melhor recurso é logo que eles tiverem uma mínima condição, serem reencarnados, para que eles possam drenar parte desse desequilíbrio, e daí quando retornarem ao mundo espiritual, daí já fora daquele estado de maior torpor, daí sim conseguirem começar a assimilar algo das orientações dos benfeitores, assimilar um pouco melhor as energias magnéticas oferecidas pelos benfeitores, os tratamentos diversos lá da colônia. Então ele diz assim: aqui na desoladora estreiteza deste pátio, que a misericórdia do eterno do Senhor de todas as coisas permitiu fosse dotado de conforto e expressões agradáveis, novamente aí o destaque pelo cuidado que se tem com o aspecto exterior das dependências da colônia, sobretudo para aqueles casos, para que aquilo de alguma forma fosse um estímulo, ainda que meramente visual, da harmonia, da beleza. Encontram-se em grande penúria moral muitas entidades que foram homens ilustres na Terra. E aqui neste ponto ele vai fazer uma colocação bastante interessante. Pessoas que foram ilustres, famosas, importantes para aqui a Terra, né, para os padrões da Terra, ou porque tinham muito dinheiro, porque eram artistas, enfim, porque eram políticos. Foram muito importantes aqui na Terra, tiveram grandes funerais, tiveram muitas homenagens. E, no entanto, no mundo espiritual estavam naquelas condições as mais terríveis. Sem nem mesmo conseguirem raciocinar, logicar, estavam hebetados, dopados, em sofrimento terrível. O que nos faz refletir que não adianta nada nós recebermos aplausos, homenagens aqui na Terra. O que importa realmente é aquilo que conquistamos no nosso mundo íntimo. Os valores morais que nós já conseguimos realizar na nossa vida. As boas obras. Obras no bem, obras de amor. A caridade que tenhamos praticado, todo o bem que tenhamos praticado. Isso importa. Se somos homenageados, se somos aplaudidos, se somos reconhecidos na Terra, isso não tem valor nenhum. Não vai fazer a menor diferença para nós no mundo espiritual. Por isso aqui há este destaque. Para que as pessoas tenham consciência de que isso não vale absolutamente nada. E parem de perder tempo. Paremos de perder tempo na busca destas ilusões. De sermos reconhecidos. Há quem queira ser reconhecido pelo mundo inteiro. Mas há quem lute desesperadamente para ser reconhecido dentro da comunidade, dentro do bairro, dentro da escola, dentro do trabalho. Ninguém me reconhece, ninguém reconhece o meu valor dentro do trabalho. Mas você está tendo um trabalho, está recebendo salário, já está muito bom. Por que quer ser reconhecido dentro do trabalho? Amanhã desencarna. Que diferença vai fazer se o patrão, se o chefe,
Se o dono da empresa reconheceu ou não reconheceu, esse é problema deles. A cada um segundo as próprias obras. Se ele deveria ter reconhecido ou não reconheceu, é o problema dele. Ele responderá por isso. Agora, para nós, digamos que tenhamos sido muito reconhecidos e que o nosso chefe tenha nos dado um salário, um aumento de salário, uma posição melhor dentro da empresa. No mundo espiritual isso não vai fazer a menor diferença. Se éramos aplaudidos, se alguém viu o nosso esforço na realização de uma obra do bem, não vai fazer a mínima diferença. Então, aqui está este destaque colocado pelo autor para que a gente pare de viver de ilusões, pare de buscar ilusões. Vivamos a realidade. Busquemos aquilo que nos interessa e que nos é importante para a vida verdadeira, que é a vida no mundo espiritual. Se estamos aqui de passagem e nós sabemos que podemos partir da vida física a qualquer instante, resta saber o que nós vamos levar na mala espiritual. Porque é de material, inclusive as convenções mundanas, as convenções sociais, os aplausos, as homenagens, os reconhecimentos da terra, pertencem à terra, nada disso levamos. O grande problema será se aquilo que podemos levar, se estivermos pobres dessas coisas, de boas obras, de valores morais já adquiridos. Não ficar verbalizando apenas, mas adquiri-los, procurar exercitá-los. Então é muito importante que a gente considere esta colocação do benfeitor, porque senão nós continuaremos em busca disso. Às vezes a gente acha que só estão nesta busca ilusória os que querem fazer fama, né? Os que querem carreira artística, os que querem se tornar presidentes, deputados, senadores, cargos grandiosos, aqueles que querem se tornar milionários. Não. Não apenas eles. O indivíduo que quer reconhecimento, às vezes dentro do próprio lar. Eu quero que meus pais reconheçam o meu valor. Eu quero que meus filhos reconheçam o meu valor. É a mesma coisa. Na instituição, no trabalho, é a mesma coisa. É o ego sempre falando que quer ser massageado. Então, tomemos cuidado, porque isso não vai nos levar a nada. A gente perde um grande tempo, despende uma grande energia e vai só nos atormentar. Dediquemos nosso tempo e a nossa energia nas conquistas que podem nos assegurar uma condição melhor no mundo espiritual. Por isso que coloca aqui: se esquecem ou se esqueceram de que nem tudo no universo ilimitado se resume em prazeres, em faustos. Nem sempre as elevadas posições sociais ou as riquezas materiais serão garantias para aqueles que as associou aos erros. Nem sempre a prática de abominações ou as inconsequências da imoralidade, assim como as odiosas atitudes do egoísmo, ficarão impunes, abandonados seus dispensadores na descida irreparável para as trevas. Daí ele menciona: encontram-se aqui orgulhosos e sensuais que julgaram poder dispor levianamente dos próprios corpos carnais. Em tempos em que a pessoa falou assim: o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Lamentamos dizer, mas isso é ignorância. E esclarecemos o sentido da palavra ignorância. Nós temos a partícula aí de negação, e ignorância vem de gnose, conhecimento, a falta de conhecimento da realidade espiritual nossa. Não, o corpo físico não nos pertence, foi um empréstimo da divindade. Portanto, não temos o direito de fazer o que quisermos com o corpo físico, porque o corpo físico não é nosso. Tanto não é nosso que a qualquer momento podemos ser despojados dele. Podemos ser despejados do corpo físico, assim como o inquilino pode ser despejado em determinadas circunstâncias, condições do imóvel que ele aluga. Nós, assim como os inquilinos não são donos do imóvel, eles estão na posse temporária do imóvel, nós não somos donos do nosso corpo físico, estamos na posse temporária do corpo físico.
a qualquer momento podemos ser desalojados deste corpo. Então, também não é nosso. Procuremos ter consciência daquilo que realmente é a nossa realidade. Procuremos viver, portanto, de acordo com essa realidade. Ou seja, aqueles que levianamente acreditam, usam dos corpos como se fossem donos destes corpos, entregando-se à dissolução dos costumes, saciando os sentidos com mil gozos funestos, deletérios, sabendo, no entanto, que prejudicavam a saúde e se levariam ao túmulo antes da época oportuna prevista nos códigos da criação, porque disso mesmo lhes preveniam os facultativos a quem recorriam quando os excessos de toda ordem traíam indisposições orgânicas em suas armaduras carnais, caso não se detivessem a tempo, corrigindo os distúrbios com a prática da temperança. Quantos dizem, às vezes alguém próximo que gosta da pessoa, quer o bem da pessoa, diz: você não deveria ter este comportamento, este hábito, X ou Y, porque isso pode matá-lo. E a pessoa diz: o problema é meu. Realmente o problema é dela. Embora esteja afetando e afetará outras vidas, pessoas que a amam. Né? Então, quando diz a pessoa: o problema é meu, demonstra um grande egoísmo e vai sofrer por causa deste egoísmo. Quantos dizem assim: olha, eu quero algo, mas isso vai lhe fazer mal, você já está internado aqui no hospital. Não, mas pouco importa também, mas se eu já estou mal, então eu não quero nem saber. Eu que não vou parar de ter este comportamento, de ter este hábito. Sabem que estão fazendo mal a si mesmos. Portanto, buscam deliberadamente estas condições. Se sabem que aquilo pode lhes levar à desencarnação prematura, por que arriscar-se? O indivíduo pratica esportes radicais. Há certa segurança. Daí nós perguntamos para o indivíduo: há uma certa segurança, mas o risco é grande ainda, não há? Sim, há o risco, mas normalmente se desculpam, tentam se excusar dizendo: a pessoa pode atravessar a rua e ser atropelada, pode morrer. É verdade. Mas a pessoa procura olhar para atravessar a rua. Às vezes acontece um acidente, mas se o indivíduo deliberadamente procura uma prática esportiva ou qualquer prática, sabendo de antemão que aquilo envolve um risco muito grande para a própria existência física, e mesmo assim vai pela adrenalina, ele tinha plenamente condições de raciocinar nas consequências, nas possíveis consequências. Há a possibilidade de um mecanismo falhar? Há. E se falhar, o que acontece? Provavelmente eu vou morrer, porque eu vou me despedaçar lá embaixo. Então, nós temos de refletir sobre todas essas questões. Comecemos a viver de maneira mais responsável. Saber que não estamos aqui na Terra para aventuras. Estamos para objetivos muito sérios, muito graves. Todos estes sabiam-no também, ou seja, essa consciência de que poderiam e que estavam gerando problemas para si mesmos e que o resultado poderia ser a desencarnação, isso que gera a maior responsabilidade. Tem tempo e condições de refletir sobre a questão e mesmo assim desprezam a vida. Então, falando ainda sobre aqueles que estavam ali internados, sentiam os efeitos depressores que o vício nefando produzia em suas contexturas físicas, como em suas contexturas morais, mas prosseguiam sem qualquer tentativa para emenda. O indivíduo percebe que está fazendo mal ao seu organismo físico, percebe que espiritualmente ou energeticamente também está passando por problemas e mesmo assim continua. E daí a conclusão: mataram-se, portanto, lentamente, conscientemente, certos do ato que praticavam, porquanto tiveram tempo para refletir
Suicidaram-se fria e indignamente, obcecados pelos vícios, certos de que se supliciavam, desrespeitando a prenda, ou seja, a oferenda, a concessão inavaliável que do sempiterno receberam com aquele corpo que lhes ensejava progressos novos. O corpo é oferecido para a nossa reencarnação a fim de que nós consigamos passar pelas experiências de provas e expiações, ou seja, experiências evolutivas para o nosso progresso, eliminarmos desequilíbrios nossos do passado, adquirirmos novos conhecimentos, adquirirmos virtudes, fortalecermos o nosso caráter. E aqui nós chegamos e nos aventuramos e desprezamos tudo isso? Conscientemente, somos responsáveis, naturalmente, mais responsáveis do que aquele que no impulso de desespero comete o suicídio. Daí diz aqui o benfeitor João: observareis, meus caros amigos, que dentre tantos, muitos quereriam esquecer pesados infortúnios no adormecimento cerebral provocado pelas libações, ou seja, a ação de ingerir bebidas alcoólicas, por exemplo, ou outras drogas. Que inconsoláveis, pressionados por angústias irremediáveis, buscariam o supremo consolo na embriaguez que os levaria possivelmente à desejada trégua do sofrimento. Mas esse suposto atenuante é sofisma próprio do inveterado rebelde, porque o convite ao alívio dos pesares que afligem e perseguem a humanidade há 2 milênios ressoa pelos recôncavos do planeta. E posso mesmo garantir-vos que nenhum só homem, desde que foi proferido pelo grande expoente do amor que se deu em sacrifício no alto do Calvário, deixou de conhecê-lo, seja quando investido do indumento carnal ou durante o estágio no invisível à espera da reencarnação. E por isso, certamente, também esses pobres que aqui se acham tiveram ocasião de ouvi-lo em algum local da terra ou da pátria espiritual. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, o indivíduo diz assim: mas eu utilizo isso apenas para relaxar, para eu poder esquecer do problema. Aqui não estamos na condição daqueles que julgam. Estamos fazendo uma análise da realidade. O julgamento pertence à consciência de cada um. Ali que está a lei divina escrita, segundo os espíritos superiores disseram Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos. E se é na consciência de cada um que está escrita a lei de Deus, é a própria consciência que fará a análise, o julgamento e a condenação ou absolvição de cada ato ou cada pensamento que tivermos. Então aqui não estamos julgando absolutamente nada. Estamos estudando a lei de Deus, como ela funciona. Como vai funcionar este julgamento da nossa consciência em relação aos nossos pensamentos e atos. Ou seja, aqui está bem claro, dizendo o benfeitor espiritual, que não há uma única alma, um único espírito pertencente ao planeta Terra que não tenha tido contato ou no mundo físico ou no mundo espiritual com os ensinamentos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode alegar ignorância, assim como também na nossa legislação brasileira está lá um dispositivo que diz que ninguém pode alegar ignorância da lei para tentar usar isto como escusa, como desculpa pelo ato ilegal praticado. Ninguém pode alegar desconhecimento do Evangelho de Jesus. Porque se não conheceu o Evangelho, a mensagem do Mestre aqui na Terra, conheceu-a no mundo espiritual. Todos estão bem informados sobre o Evangelho do Mestre. Se erramos, é porque mesmo conhecendo o que deveríamos fazer, fizemos por rebeldia o contrário. Se somos assim tão rebeldes, é justo que nós assumamos as responsabilidades sobre os nossos atos, sobre as nossas escolhas. Sabíamos o que deveríamos fazer e mesmo assim decidimos fazer o errado, aquilo que é prejudicial, aquilo que é nocivo, aquilo que é perturbador. Então, assumamos as consequências de nossos atos. Não podemos nos excusar dizendo: mas eu usava tal elemento, ou realizava tal prática esportiva violenta, ou que colocava em risco a minha integridade física, a minha existência física, para relaxar, para ter um momento de adrenalina e esquecer dos problemas. Como diz aqui o benfeitor, é sofisma. É um argumento com aparência de bom, mas que não se sustenta. Então,
não podemos utilizar esta desculpa. Então diz assim, só para nós completarmos nesta semana: como, pois, quiserem esquecer mágoas e infortúnios pungentes nas ingestões alcoólicas ou outras viciosas, desmoralizadoras e deprimentes, as quais não só não poderiam socorrê-los, como até lhes agravaram a situação, tornando-os suicidas 100 vezes responsáveis, pois fiquei sabendo que infratores desta ordem carregam ainda mais vultuoso grau de responsabilidade do que o desgraçado que, atraiçoado pela violência de uma paixão, no momento de supremo desalento se deixa arrebatar para o abismo. Atentai, porém, para essa nova espécie. Daí ele vai falar sobre algumas drogas entorpecentes. São os cocainômanos, os amantes do ópio, entorpecentes em geral. Viciados que se deixaram rebaixar ao derradeiro estado de decadência a que um espírito criatura de Deus poderia chegar. Encontram-se em lamentável estado de depressão vibratória. Portanto, o vício nessas drogas não apenas afeta a mente do espírito, seu estado também psicológico, mas também afeta profundamente o seu corpo espiritual. Porque todo elemento material carrega em si componentes vibratórios, cargas vibracionais. André Luiz estuda inclusive isto no livro Obreiros da Vida Eterna, quando o médico aplica a eutanásia no paciente que estava já sendo em processo de desencarnação pelo instrutor espiritual, pelo benfeitor espiritual, mas não dá tempo de ele concluir o processo de desencarnação, por uma certa resistência em razão do medo do moribundo, do doente. Havia um grande medo da morte e ele gera uma certa resistência à ação dos benfeitores espirituais. E nesse meio tempo vem o médico e a enfermeira e aplicam uma injeção letal, praticando a eutanásia. E daí sofre uma consequência desastrosa àquele doente. Porque daí os benfeitores, o corpo morre, os benfeitores não conseguem desvincular o espírito com o seu corpo espiritual do corpo já morto, e mesmo depois de 24 horas que tiveram de esperar a passar o maior efeito da medicação sobre o corpo físico para realizar a desvinculação do espírito do seu corpo espiritual do corpo físico, mesmo assim, depois de desvinculado aquele espírito e o seu corpo espiritual do corpo físico, ele permaneceu ainda por um certo período, dias, em estado de torpor, porque daí o benfeitor espiritual esclarece a André Luiz: todas as medicações da Terra possuem uma carga vibracional que interfere sobre o perispírito. Então, aquela carga vibracional da medicação da droga utilizada para a eutanásia, aquela carga vibracional continuou gerando efeitos negativos sobre aquele desencarnado por um certo tempo. Então, esses entorpecentes, essas drogas, esses tóxicos, continuam gerando efeitos, as suas cargas vibracionais, sobre o perispírito daquele que acabou desencarnando em razão destes problemas. Por isso é que há uma depressão vibratória no seu perispírito. Eles ficam como verdadeiros débeis mentais, idiotas do plano espiritual. Aqui o autor utiliza a nomenclatura de problemas psiquiátricos, que eram nomenclaturas próprias ainda do início do século XX. Amesquinhados moral, mental, ou seja, aviltados, rebaixados, moral, mental e espiritualmente, pois seus vícios monstruosos não só deprimiram e mataram o corpo material, como até comunicaram ao perispírito as nefastas consequências da abominável intemperança, contaminando-o de impurezas, de influenciações pestíferas, que o macularam atrozmente. A esta constituição impressionável e delicada, ele está falando do perispírito, do corpo espiritual, entretecida de cintilações mimosas, a qual cumprirá ao homem
alendar, ou seja, enfeitar, adornar, com a aquisição de virtudes sempre mais ativas e meritórias, enobrecer e exaltar através de pensamentos puros, irradiados em impulsos nobilitantes que confinam com os haustos divinos, ou seja, que se aproximam dos haustos divinos, mas jamais rebaixar com a prática de tão entristecedores deméritos. Então aqui registra, pela fala do benfeitor João, o autor, as consequências dessas desencarnações em razão de vícios em tóxicos, em diversas drogas, as consequências no corpo espiritual daquele espírito por certo tempo, por muito tempo, no mundo espiritual. O corpo espiritual pelo espírito fica desajustado, fica intoxicado. E isto vai gerar uma necessidade de desintoxicação por meio de uma nova reencarnação. Em outras palavras, uma expiação. Expiação pôr para fora, eliminar aqueles desequilíbrios do perispírito, do corpo espiritual, por meio de uma nova reencarnação. Ou seja, aqueles desequilíbrios vão ser drenados do perispírito para o novo corpo físico. Então imaginemos que numa nova reencarnação haverá muitos distúrbios orgânicos que são consequências dessa intoxicação do perispírito. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, algum comentário? Inclusive nós vamos ver na próxima semana nas enfermarias os vaporzinhos escuros que eram eliminados das mentes, né? Vamos para o nosso momento de prece para os nossos irmãos suicidas.